Qual realmente é a faixa etária que os bebês começam a desenvolver os primeiros dentes, a primeira dentição dos bebês? É uma dúvida muito frequente entre as mães, né, entre esse meio materno, principalmente aquelas mães de primeira viagem. Então vamos lá tirar essa dúvida. Eu lembro exatamente, com 8 meses foi o primeiro dentinho. A minha cunhada estava até aqui, que minha cunhada morava nos Estados Unidos na época, e ela estava chorando e de repente minha cunhada abriu a boca dela, que ela estava na minha casa, estava tendo um tempo aqui no Brasil, ela fez assim: Dani, é dente. Eu fiz: não acredito. Quando a gente olhou ela chorando, a gente ria e chorava ao mesmo tempo. Foi 8 meses, eu lembro exatamente. Os primeiros dentinhos de leite do bebê, eles nascem em torno, por volta dos 6 meses aos 7, 8 meses de idade. Existem sim casos de dentição precoce, onde os bebês têm a erupção desses dentinhos de leite antes dessa faixa etária, em torno dos 4, 5 meses, e também as erupções tardias, que acontecem depois dos 8, 9 meses de idade. Então, existem esses casos sim, não são frequentes. Frequentemente, a erupção dos primeiros dentinhos do bebê acontece do 6º mês até o 8º mês, mais ou menos. Essa fase é um momento de muita euforia na família, nos pais e em todos que cercam a criança, porque são os primeiros desenvolvimentos que o bebê aponta, né? É a erupção dos dentinhos de leite. Então você vê a mãe da Catarina, a Daniela, ficou super empolgada com essa fase. Só que essa fase também requer mais cuidados. Nós vamos falar sobre isso também agora. Nessa fase é muito comum os pais, as mães, né, que acompanham esses bebês, associarem irritabilidade e alguns sintomas à erupção dos primeiros dentes da criança, né? O que acontece? Coincidentemente, essa fase do 6º, 5º, 6º mês, onde pode-se haver o início da erupção dos dentes de leite da criança, coincide também com o pico de desenvolvimento dessa fase. É onde a criança começa a se sentar, muitas vezes a introdução alimentar inicia-se nesse período, então a criança começa a ter mais informações. Então assim, existe um grau de irritabilidade da criança por conta da erupção dos dentes? Sim, existe um certo desconforto. Mas isso pode também estar associado com essa ansiedade que a criança desenvolve nesse período dessa faixa etária, por conta de estar aprendendo muitas coisas novas nesse período. Durante essa fase de erupção desses dentinhos de leite, a criança tende a levar muito a mão na boca, a coçar muito a gengiva, há uma hipersalivação, então a criança acaba salivando mais, babando mais. E aí existem alguns pontos que a gente precisa desmistificar, tá certo? Então eu vou falar sobre algum deles agora pra gente entender melhor como funciona essa fase. Febre durante a erupção dos primeiros dentinhos. É verdade que os bebês têm febre, que a erupção do dentinho de leite pode ocasionar febre? O João, ele teve febre, ele sempre que os dentinhos começavam a despontar, ele tinha mal-estar, febre, né? Começava a evacuar muitas vezes ao dia. Então a gente percebeu essa mudança de comportamento nele, logo que os dentinhos dele começaram a despontar. Então essa é uma questão muito controversa, muito discutida, tá certo? Os novos estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria e também da Sociedade Brasileira de Odontopediatria, eles apontam que na verdade a febre ela não está diretamente relacionada com a erupção dos dentinhos de leite, tá certo? Ela está mais relacionada com o fato da criança ter essa irritabilidade gengival, levar mais a mão na boca e, consequentemente, assim, a criança ela acaba pegando brinquedos do chão, pondo a mão em outros locais. É aquela fase onde a criança está mais ativa, muitas vezes já está engatinhando, então ela tem contato, a mãozinha da criança tem contato com meios contaminados, como o chão e outros locais, e leva essa mão à boca. E isso a criança acaba adquirindo, né, essa contaminação bacteriana através da mão. Então a criança pode desenvolver uma microinfecção bacteriana aí, ou até mesmo viral, e por conta desse contato que a criança tem, desenvolver uma infecção viral, e isso pode ocasionar um aumento de temperatura. Então assim, é um mito dizer que a febre está diretamente relacionada à erupção dos dentinhos de leite, tá certo? Então, mamães, tenham mais atenção aí, às vezes higienizando com mais frequência os brinquedos, chupeta, etc., porque isso pode minimizar a contaminação bacteriana e minimizar, consequentemente, os picos febris nessa fase de dentição. A diarreia acontece também? É a mesma questão, tá certo? Então, a causa e efeito são os mesmos. A criança tem mais contato com
meios contaminados, com brinquedos que caíram no chão, catar a chupetinha que caiu no chão, pôr a mão no chão para engatinhar e pôr em seguida a mão na boca, e isso pode desenvolver um transtorno gastrointestinal na criança por conta de contaminação bacteriana. Então, está diretamente ligado a isso, tá?